queria entender quem é o Dória, porque a gente vê só a imagem na televisão e aqui no podcast é uma coisa muito comer uma legal. jujuba? Fica à vontade. Tá boa? Tá boa, tá boa. Não tá velha, não. Não, não tá velha. Não sei, tá velha? Não, né? Essa aqui é nova. Não, Boa. tá velha não. Não, Eles você tá comendo... mastigam às vezes e colocam aqui. Não, se você tá comendo, eu posso É. comer. Porque a Tá gente boa. vê uma pessoa na televisão e acompanha de longe, a gente não entende, não sabe a vida dessa pessoa. E aqui no podcast eu tô tendo a oportunidade de conhecer, então eu queria conhecer. Quem que era o Dória quando era criança, sua família, o que queria ser quando crescer? Me conta essa história. Comendo jujuba aqui. É. Rogério, eu sou filho de baiano. Meu pai nasceu na Bahia. Veio pra cá pobre, mas veio educado. Porque minha avó era professora da rede pública de ensino lá na Bahia. Do que aquela? Hein? Professora do quê? Professora primária. Primária? É. E minha avó educou todos os seus filhos, meu pai e meus tios. E como milhões de baianos, pernambucanos, sergipanos, alagoanos, paraenses, amazonenses, catarinenses e de outros estados, vieram para São Paulo em busca da oportunidade. São Paulo até hoje continua sendo Claro. o destino da oportunidade, a verdadeira porta da esperança. Todo mundo quer alguma oportunidade em São Paulo. Por isso que São Paulo é o espelho do Brasil. É um retrato muito correto do Brasil. Agora mesmo estamos ouvindo aqui piauienses, maranhenses, gaúchos, catarinenses, paranaenses, os goianos. Gente, aqui é a maior cidade fora do estado de qualquer estado brasileiro. É o maior núcleo. E muitas vezes do exterior também. A maior colônia libanesa fora do Líbano está aqui. A maior colônia japonesa fora do Japão está aqui. Por aí vai. Então é um estado bonito. Então meu pai veio para cá, pobre, e trabalhou muito. Isso é uma coisa que eu herdei do meu pai. Ele se dedicou muito, teve sucesso, ganhou dinheiro, era publicitário. Meu pai que criou o Dia dos Namorados, por exemplo. Foi ele que criou a ideia, desenvolveu, e até hoje é a terceira maior data, e também o Dia das Mães. Ele que desenvolveu o Dia das Mães aqui. Ele trouxe essa ideia dos Estados Unidos, colocou aqui. Meu pai era um homem muito criativo e gostava muito da publicidade, tanto que eu me tornei publicitário. Meus irmãos se tornaram publicitários, todos nós influenciados pelo nosso pai. E ganhou dinheiro e se tornou bem-sucedido. Mas foi para a política, a convite do Montoro, André Franco Montoro, que foi governador aqui também. Aí ele foi cassado pelo golpe militar de 64. Na primeira lista, 1º de abril, golpe militar, alguns chamaram de revolução, chamam de golpe, e meu pai foi para o exílio, ficou 10 anos fora do Brasil. Se voltasse, seria preso. Como que era esse exílio? Você era mandado embora do Brasil. Não era fugido. Você era mandado, colocado num avião. Você tem... Davam prazo ou colocavam mesmo no 10 avião? anos. 10 anos. E se voltasse, poderia ser torturado, preso e torturado. Mas tipo, tinha dinheiro se nenhum. Vira. Vira. E vai com uma trouxa, a roupa do corpo e vai embora. E para onde ele foi? Põe no avião e foi para a França. Mas a pessoa escolhia o lugar? Não escolhia lugar nenhum. Imagina. Caramba! Meu pai ficou exilado numa embaixada em Brasília, a embaixada da Tchecoslováquia, que era uma das poucas que estava funcionando em Brasília, em 1964, 1º de abril de 64. Caramba. Ele e vários outros políticos, artistas, intelectuais, o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, meu pai foi na primeira lista e foi embora, e foi para a França. Chegou lá com uma mão na frente e outra atrás. E aí foi se virando para poder garantir a sua sobrevivência. 2 anos depois nós fomos para o exílio, minha mãe, meu irmão Raul e eu fomos também. E eu fiquei 2 anos. Quantos anos você tinha? Eu tinha 6 anos de idade. Um pouco antes de 2 anos, eu fiquei 2 anos no exílio com meu pai. Meu pai ficou 10 anos exilado. Ele não podia voltar. Se voltasse, preso. Como intelectuais, cantores, artistas, políticos. E tem gente que fala que era de boa nessa época, né? O maluco não quis comemorar golpe, então. dizendo que não era golpe. Não era golpe o quê? Muitos morreram. Claro. E muitos foram perseguidos, torturados. Não tem como alterar isso. O pai do Marcelo Paiva, o Rubens Paiva era colega do meu pai. Desapareceu. Colega na Câmara Federal. Foi morto, ele não desapareceu. Ele foi morto e foi jogado no mar. É porque tem gente que desapareceu Não, ele foi morto. Caramba. Foi assassinado e de um avião jogaram ele no mar, no Oceano Atlântico. Por isso é que nunca encontraram o corpo. Porque jogaram no mar. Assim como de muitos outros. Caramba. Né? Aí a fase mais dura da nossa vida, porque nós tivemos que voltar, acabou o dinheiro. Meu pai não tinha mais condição de sustentar minha mãe, Maria Silvia, o Raul, meu irmão, e eu. Aí voltamos. Aí foi a fase mais dura da nossa vida, Rogério, porque meu pai, de uma pessoa pobre,
passou a ser uma pessoa de classe média. Quando nós voltamos, nossa vida mudou. Voltaram quando? 2 anos depois. Isso foi em 1966, final de 66, início de 67. Aí eu saí da escola privada, fui estudar em escola pública, a escola professora Marina Sintra, escola pública estadual. Está lá até hoje, na Rua da Consolação, esquina com a Antônia de Queiroz. Devo muito à escola pública. 3 anos da minha vida foi ali que eu estudei, e de noite, professores ralando e alunos também estudando na noite. Eu fui trabalhar. Com 13 anos eu comecei a trabalhar, como modesto office boy de uma agência de publicidade ali na Avenida Paulista, com a Joaquim Eugênio de Lima. Foi onde eu consegui o meu emprego. Aliás, eu fiquei emocionado hoje, posso contar isso, né? Claro. Porque eu recebi a visita do embaixador do Egito, hoje no Palácio dos Bandeirantes. Eu fiquei muito emocionado, porque eu contei para ele, e me emocionei, até chorei, porque quem me ajudou foi um egípcio, um judeu egípcio, chamado Maurice Cohen, que era presidente dessa agência de publicidade. Meu pai tinha trabalhado nessa agência anos atrás. Eu bati em 13 lugares para conseguir emprego, não consegui. E até que eu fui nesse 14ª porta, que era essa agência de publicidade, chamada Standard Ogilvy. Hoje ainda existe a agência, uma boa agência, por sinal. Porque eu lembrei que meu pai tinha trabalhado lá, falei, de repente alguém pode ter conhecido meu pai, quem sabe ele me deu uma chance. E eu acertei. Eu fui para essa agência, cheguei lá 8 horas da manhã. Nem a recepcionista tinha chegado ainda. 8h30 ela chegou, abriu a porta, eu fiquei ali do lado de fora, ela abriu e eu... Então expliquei para ela por que eu estava ali. Eu tinha 13 anos de idade. Eu queria falar com o diretor. Quem é o diretor aqui? Ela falou, é o senhor Maurício. Falei, será que eu consigo falar com ele? Falei, não sei se ele vai te receber. Falei, eu vou esperar. E aí fui fazendo amizade com ela, fui conversando e tal. Ela se afeiçoou, falou, tá bom, eu vou te ajudar. Quando chegar a secretária dele, eu vou falar com ela para que ela fale com ele, para que ele te receba. Ó a trajetória. A secretária do senhor Maurício era amiga dela. Quando ela chegou, isso já eram umas 9h30, mais ou menos. Eu já estava lá há 1h30 esperando. Mas quem quer ralar, tem que esperar. Claro. Não tem caminho, você tem que ir atrás. Bem, o fato é que ele me recebeu. Isso já era umas 10 horas da manhã, a hora que ele chegou. Na salona, tinha uma sala enorme, no segundo andar era uma casa. Ele me recebeu, eu expliquei para ele. Senhor Maurício, eu sou João Dória Júnior, meu pai foi diretor dessa agência, já tem muito tempo. Eu não sei se o senhor chegou a conhecê-lo. Ele falou, não conheci pessoalmente, mas eu sei a história do seu pai. Seu pai criou o Dia dos Namorados, criou o Dia das Mães, foi um grande publicitário. Eu conheço a história dele aqui. Eu disse, pois é, eu vim aqui, essa é a 14ª porta que eu bato. Eu preciso de um emprego. Qualquer coisa que o senhor puder me oferecer, qualquer coisa eu vou fazer, porque eu preciso ajudar minha mãe. E sabe por que eu precisava ajudar minha mãe, Rogério? Por quê? Porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da minha casa. Nós não comíamos carne porque não tinha dinheiro para comprar carne. Minha mãe não conseguia pagar a conta de luz porque não tinha dinheiro para pagar a luz. Nós não tínhamos gás em casa porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar gás. Então eu cozinhava, sabe como? A espiriteira. A latinha de sardinha, com 4 pregos, numa tábua, para não cair, para não derramar, álcool. É assim que a gente aquecia comida em casa. E luz de vela. Não tinha dinheiro, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha carro. Vivia uma vida difícil, não comíamos. A gente comia arroz, feijão e ovo. Ovo, arroz e feijão. Arroz, feijão e ovo. Todo dia. E minha mãe chorava toda noite, porque ela não tinha dinheiro. E ela só conseguia um dinheirinho, porque lá no departamento de custódia, você sabe o que é custódia? Lá na Caixa Econômica Federal, que você nunca foi pobre. Lá na Praça da Sé, é o prego. Você leva lá uma joia, leva um relógio, um cara com aquele binóculozinho. Tô ligado. Casa de penhor, né? Casa de penhor. Você vai lá no setor de penhores. É o prego que a gente chama. Aí ele vai, olha o seu relógio. Se o seu relógio vale 5.000, ele dá 500 de empréstimo para você e o seu relógio fica lá. Depois de 90 dias, você tem que ir lá, paga os 500, paga mais uma taxinha para a Caixa Econômica e recebe o relógio de volta. Era a única forma que minha mãe tinha para sobreviver. Pegavam as poucas joias que meu pai tinha tido a oportunidade de oferecer para minha mãe, inclusive a aliança, ia lá, aliança de ouro, avaliava, dava o dinheirinho, 90 dias depois você tinha que pegar e pagar, porque senão ia a leilão. Claro. Do lado do penhor, tá até hoje lá, no mesmo local, na Praça da Sé, onde é o prédio da Caixa Econômica Federal. E aí eu disse para ele, falei, minha mãe está chorando muito, eu não consigo, minha mãe não consegue, me dá um emprego. Ele disse, olha, agora eu não tenho,
mas você tem um telefone? Eu falei, não tenho telefone. Então eu vou te dar o meu telefone, não tinha celular naquela época, o telefone aqui da agência, daqui a 30 dias você me liga, se tiver uma boa oportunidade, eu vou te dar. E ele cumpriu a promessa. Eu liguei para ele, antes de 30 dias, eu estava tão ansioso, eu liguei, estavam uns 25 dias. Falei com aquela moça que me recebeu, ela era telefonista e recepcionista. Ela falou, vem aqui, dá 2 dias, vem aqui. Ele falou 30 dias, dá 2 dias você vem aqui. Aí eu fui, de novo ele me recebeu, falou, eu vou cumprir a promessa. Tem uma oportunidade para você. Mas é um estágio, mas eu vou conseguir esse estágio com alguma remuneração para você. Eu falei, tá fechado. Nem sei o que é, mas está fechado. E aí eu comecei a trabalhar. Eu fazia entrega, as coisas internas da agência. Eram 3 casas alugadas, uma ao lado da outra. Eu cuidava de arquivo, de limpar, manter os arquivos de fita. Lembra de fitinha? Não sei se você trabalhou em rádio naquela época. Não, trabalhei em publicidade mesmo. Então, tinha as fitinhas dos spots, dos jingles, etc. Tinha essas coisas também. Não, isso aí já era uma outra geração. Beta, isso que você está vendo aqui, beta é bem depois. Né? Aquilo ainda era filme. Filme ainda? Filme cinema? Filme, cinema. Os comerciais de televisão não eram em beta, Betamax. Isso veio muito tempo depois. Então, eu cuidava, limpava, arrumava, colava os filminhos, fazia o que eles chamavam de o tráfego, que sai de uma sala, vai para outra, vai para outra, vai para o homem de criação. Mas, enfim, aquilo me deu um dinheirinho e eu trabalhava na hora do almoço também. Sabe por quê? Quem trabalhasse na hora do almoço, Rogério, ganhava um sanduíche e um suco de laranja. Para quem não tinha o que comer, você comer um hambúrguer com queijo, com ketchup e mostarda, amigo, faz uma diferença danada. E um suco de laranja, imagina, na minha casa não tinha suco de laranja. O máximo que tinha na minha casa era que suco. Que suco, aquela anilina. Você escolhia a cor, né? O sabor era o mesmo, era só mesmo, só a cor que mudava, açúcar e água. Colorida. Eu lembro. Era o único luxo que a gente tinha era que suco. Tomar suco de laranja com açúcar, comer o hambúrguer com queijo, pô. Então eu trabalhava todo dia na hora do almoço, porque podia comer. E economizava o dinheiro do almoço, comendo e trabalhando. Minha vida sempre foi assim. Por isso que eu, até hoje, sou uma pessoa que trabalha muito. E depois eu saía da agência, ia para a escola pública, a escola professora Marina Sintra. Pegava 2 ônibus, ia para a escola. Chegava em casa 10 para meia-noite, 15 para meia-noite. No dia seguinte, 8 horas da manhã, eu já estava na agência. Pegava o ônibus às 7 horas. Porque eram 2 ônibus para chegar até lá. Ainda tinha um trecho, Pinheiros. E eu tinha um trecho que eu tinha que andar a pé, depois pegar um ônibus, depois pegar o outro. E eu era super CDF. Eu queria chegar no horário, 8 horas da manhã eu estava lá na agência. Eu queria dar o exemplo de que eu estava grato pelo emprego e que eu era uma pessoa empenhada e dedicada. E deu certo, porque daí eu fui crescendo, melhorando a minha remuneração, melhorando o meu salário, fui crescendo, melhorei a minha condição, passei a ser um executivo, de executivo passei a ser um pequeno empresário. Mas lá na agência mesmo? Não, na agência eu fui crescendo, mas depois eu fui para a Rede Tupi de televisão. Você nem lembra. Caramba, não.